Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos. Muita paz em todos os corações, muita paz para esse mundo todo. Começamos com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. E ele diz: quanto maior o número de imperfeições de um espírito, maior o número de sofrimentos e dificuldades que ele enfrenta. Naturalmente, porque quanto mais imperfeito nós somos, mais erros nós cometemos. Então, nada mais natural que as consequências sejam mais sofrimento e mais dificuldade para enfrentar. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai errando menos e vai consertando mais os nossos erros. Consertando as consequências dos nossos erros. E aí vai ter dificuldade, vai ter sofrimento, mas cada vez menor. E cada vez a gente vai ter mais satisfação e mais felicidade, porque está se acertando com a justiça divina. Então vamos para o Livro dos Espíritos, falando sobre as visitas espíritas durante o sono entre as pessoas encarnadas, no capítulo da emancipação da alma. E a pergunta de Kardec é assim: o homem, pela sua própria vontade, pode provocar essas visitas espíritas? Por exemplo, ele pode, quando está para dormir, querer que nessa noite ele vá se encontrar com um espírito determinado e para falar determinada coisa? E o espírito de verdade responde: o que se dá é o seguinte: adormecendo, o espírito desperta e muitas vezes ele não está disposto a fazer o que, como tinha resolvido na vida encarnada, na vida material, porque essa vida não tem tanto interesse para o seu espírito, uma vez que ele se desprendeu da matéria. Isso com relação a homens, a pessoas já bastante elevadas espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso para a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode então suceder que esses sejam os motivos que o induzem. Aí o espírito vai visitar aqueles com quem deseja se encontrar, mas não tem razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato de ele querer quando desperto. Bom, aqui temos alguns tópicos, né? Primeiro, o interesse, acho que o principal, né? O interesse da gente na vida espiritual não são as preocupações da carne, as preocupações terrenas, as preocupações cotidianas da nossa vida. Quando a gente se desprende do corpo e acorda como espírito durante o sono, os nossos interesses são diferentes, são maiores, talvez, mais abrangentes, né? Estamos mais preocupados com o nosso progresso espiritual, nem tanto quanto com o progresso material, com a nossa vida material.
Então, quando ele fala, quero me encontrar, quando está acordado, quero me encontrar com alguém para falar determinada coisa, tem muito mais, provavelmente tem muito mais a ver com o cotidiano, com a vida material, do que com a preocupação espiritual, com o nosso interesse espiritual. E aí ele faz essa diferença entre o espírito mais evoluído, o espírito mais atrasado, que o mais evoluído naturalmente tem interesses mais espirituais. Os menos evoluídos dificilmente vão estar mais preocupados com o espírito. Então, e aí eles vão procurar as mesmas companhias que têm a mesma vibração, o mesmo nível que ele tem. E aí é que ele diz aqui, que se entregam às paixões ou vão fazer nada de útil, quando ele fala que se mantêm inativos. Então é isso. Então, quando a gente pensa antes de dormir assim, que eu quero me encontrar com uma determinada pessoa, não garante que a gente vai encontrar, porque o nosso interesse quando dormir pode ser muito diferente do que acordado. É basicamente isso. Então vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nós estamos lendo as instruções dos espíritos sobre os trabalhadores da última hora. E a mensagem, essa mensagem que a gente lê hoje, é assinada pelo próprio Espírito de Verdade, que foi o espírito que mais acompanhou Allan Kardec durante a vida dele, que ajudou ele a fazer a codificação. Essa mensagem foi transmitida em Paris em 1862. Chama-se Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes os que tenham dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e nos unamos, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como imploram graça vocês que não tiveram piedade de seus irmãos, que lhes negaram a estender-lhes as mãos, que esmagaram o fraco em vez de o amparar? Como suplicam graças vocês que buscam a sua recompensa nos gozos da terra e na satisfação de seu orgulho? Já receberam a sua recompensa, tal como a quiseram. Nada mais lhes cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis
e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Essas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E a gente está vendo esse tempo se aproximar, esse tempo de transformação. Cada vez mais a gente vê a diferença ficar maior entre os que querem o bem e os que querem o mal, entre os que são caridosos e os que são egoístas. A gente tem visto muito essa exacerbação dos propósitos de cada um. E aí cabe a gente se examinar, se analisar, e se a gente ainda está do lado do mal, do lado do egoísmo, está na hora, mais do que na hora, já está passando da hora de nos tornarmos caridosos, de nos tornarmos bons. E assim vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Chiquito de Moraes, Reencarnados, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Ontem, autor insensato ganhando à custa do vício. Hoje, doente sem tato vivendo com sacrifício.